Nos últimos dias, muitos e muitos candidatos entraram em contato comigo, me questionando o seguinte: Fabiano, eu já venho estudando para concursos públicos há mais tempo e agora com a publicação do edital do TRF da quarta região, eu estou com uma dúvida. Existem algumas disciplinas que eu já encerrei o conteúdo e eu, durante meus estudos, eu elaborei vários resumos. E existem outras disciplinas que até então eu não tinha estudado. Por exemplo, direito previdenciário, direito tributário. E eu estou começando os estudos agora. Nesse caso, eu continuo fazendo resumos ou não? Qual é a sua opinião? E aí, também tem essa dúvida? Então fique comigo até o final do vídeo, nós vamos esclarecê-la. E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área, seu mentor na preparação para esse concurso público do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e para todos os outros concursos públicos que você estiver focando. O fato é que hoje eu estou passando por aqui para esclarecer e para orientá-los em relação a uma dúvida que eu tenho percebido que é muito comum em relação a quem está se preparando para o concurso do TRF da Quarta Região. Acontece que muitas pessoas começaram a preparação há bastante tempo. Então, por exemplo, eu tenho alguns alunos que já fecharam o conteúdo de direito administrativo. Então, essa pessoa que já fechou o conteúdo de administrativo, ela começou há mais tempo e quando ela estava estudando, ela fazia muitos resumos. Então, neste momento, qual é a melhor alternativa para ela? É parar e estudar com foco nos resumos que ela elaborou nos últimos meses, já que ela finalizou o conteúdo de direito administrativo. Mas às vezes você nunca estudou tributário, previdenciário, você está começando agora. Nesse caso, muita atenção. Cuidado com os resumos. Por quê? Porque provavelmente, se você começar a fazer um resumo muito detalhado desse conteúdo de previdenciário e de tributário, você não vai conseguir encerrar o conteúdo até o dia da prova. Então, muita, mas muita atenção. Eu, particularmente, sou fã dos resumos. E vou te explicar por quê antes de qualquer crítica. Eu sou fã dos resumos porque o resumo me permite revisar uma gigantesca quantidade de conteúdo em pouco tempo. Eu tenho os resumos todos guardados quando eu me preparei para concurso. Eu utilizava aquela folha A3, que é aquela grandona, é o dobro da A4, né? E eu fazia meus resumos ali naquele tipo de folha. Então, o que acontecia? Quando chegava um concurso público que eu tinha interesse, eu simplesmente pegava lá todos os meus resumos, por exemplo, de direito constitucional, tirava da pastinha e ia revisar. Então, com uma semana, eu praticamente revisava todo o conteúdo de direito constitucional. Com uma semana. Só que, óbvio, eu demorei muito tempo para criar aqueles resumos. Eu penso que eu demorei mais de um ano para criar aqueles resumos. Então, na época, eu tinha tempo para fazer os resumos. Agora, se você está se referindo a uma disciplina que você nunca estudou, talvez você não tenha esse tempo para elaborar os resumos até o dia da prova. Mas ainda assim, o que você pode fazer? Geralmente, se você está se preparando por cursos em PDF, a maioria estuda por curso em PDF hoje, né? As videoaulas acabam sendo um complemento. Se você está estudando por um curso em PDF, o professor ele costuma elaborar um resumo no final de cada capítulo. Eu, por exemplo, no meu curso Gabaritando as Provas de Direito Administrativo, quando chega o final da primeira aula sobre princípios, por exemplo, eu elaboro um resumo. Final da aula sobre poderes, eu elaboro um resumo. O que você pode fazer? Você pode imprimir esses resumos que são elaborados pelo próprio professor, para você não perder tempo fazendo resumo. E aí, quando você estiver estudando o conteúdo, você pega aqueles resumos do professor e vai inserindo informações. Vai puxando a setinha para cá, setinha para lá, uma informação aqui, uma informação ali. E você vai deixando aquele resumo do professor, que talvez seja um resumo bem básico, mais robusto, de acordo com aquilo que você precisa memorizar. Então, essa é uma dica muito importante para você poupar tempo. Utilize o resumo base do professor e vá introduzindo as suas informações. Vai deixando aquele resumo com a sua cara, com o seu estilo. E quando eu digo resumo, lembre-se de que existem várias formas de se fazer resumos. Você pode resumir um conteúdo por meio de um mapa mental. Você pode resumir um conteúdo por meio de quadros sinóticos, por meio de flashcards, por meio de anotações básicas. Existem N maneiras de se resumir o conteúdo. Qual a maneira que você vai utilizar? Aquela que você se sente mais seguro ou mais segura.
aquela que lhe dá mais confiança. Tá bem? Ah, Fabiano, eu decidi fazer o seguinte. Deixei os resumos de lado. Eu estou simplesmente me baseando na leitura do PDF e destacando os pontos mais importantes. O próprio leitor de PDF me permite destacar com canetas de cores diferentes, né? Eu estou fazendo isso, estou destacando no texto os pontos mais importantes. Algum problema nisso? Não, nenhum problema nisso. Desde que você se programe também para fazer a revisão desse conteúdo periodicamente. A revisão de 24 horas, a revisão semanal, essas duas revisões são muito importantes para esse concurso do TRF da 4ª região. Então, essa é uma maneira que você tem de, às vezes, abrir mão do resumo. Você pode destacar o próprio texto em PDF no computador, se você tiver impresso, né? Pode usar canetinha mesmo e por ali mesmo você vai fazendo as suas revisões, em cima daqueles tópicos que você destacou. Tá bem? Veja, volto a repetir. Se você tiver já fechado a maioria das outras disciplinas e quiser estudar elaborando o seu próprio resumo, se você perceber que o tempo vai ser suficiente, sem problemas. Mas aí vai uma dica para fechar com chave de ouro. Lembre-se de que em um resumo, o menos é mais. Quanto menos informações você inserir no seu resumo, mais eficaz ele será. Sabe por quê? Porque quando você está pensando como é que você vai resumir aquela gama gigante de informações em uma ou duas linhas, você está refletindo sobre o conteúdo. Você está interpretando aquelas informações. Então você já está exercendo uma atividade mnemônica que vai trazer o resultado desejado. Então, às vezes, você coloca ali uma ou duas palavrinhas-chave, e aí você vai se lembrar de 1, 2 ou 3 parágrafos. Só com uma palavrinha, você se lembra de um parágrafo inteirinho. E assim funciona o processo mnemônico. O objetivo é esse mesmo. Então, quanto menos informações você tiver no seu resumo, maiores são as chances de você realmente conseguir memorizar aquelas informações. E é óbvio que você tem que trabalhar isso. Ao bater o olho numa palavra, você automaticamente já tenta resgatar tudo aquilo que lhe faz lembrar do conteúdo. Bateu o olho na palavra, o que você está lembrando? Isso. Peraí. Nossa, esqueci. Peraí. Peguei o papel. Ah, tá. Era isso, né? Beleza. Então é isso. Peraí, faltou um pedacinho. Peraí. Papel. Ah, tá. Era isso. Tá. Fechou. Não tenha receios, quando necessário, de pegar o seu material de consulta e verificar aquela informação que você não está conseguindo resgatar. Não se preocupe. Você tem que fazer isso agora, porque no dia da prova não tem como fazer não. Seu objetivo agora é realmente conseguir colocar aqui dentro o maior número possível de informações. Então, quando você adota essa estratégia, quando você adota essa técnica, o resultado certamente virá muito mais facilmente. Tá bem? Então, se organize e se você realmente acredita que o tempo não vai dar para estudar todo o conteúdo, deixe os seus resuminhos de lado e foco total na leitura para você ganhar tempo. E utilize os resumos do professor, eles vão te ajudar muito nesse percurso. Tá bem? E lembre-se de me seguir lá no Instagram, porque todo dia tem vídeo novo, com dicas específicas de direito administrativo para a gente gabaritar a prova do TRF da 4ª região, tá? E ficou alguma dúvida, tem algum questionamento? Poste aqui. Já percebeu que eu estou respondendo a todas as perguntas, né? Pode postar aqui, que em breve eu estou te respondendo também. Um abraço para você, a gente se vê em breve. Até mais.